Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. No programa de hoje a gente vai falar sobre saúde pública na Europa, principalmente aqui na Itália, onde eu moro. Eu posso contar para vocês um pouco como é que funciona a saúde pública aqui. A gente pode explorar um pouco o tema de saúde pública versus saúde privada. Será que é melhor do que a saúde que a gente tem no Brasil? E será que saúde pública é melhor que saúde privada? Falamos hoje no podcast. Vamos começar então aqui com uma discussão filosófica antes da gente entrar nos pontos que diferenciam um sistema do outro. Vamos entrar numa questão um pouco filosófica, porque a gente adora aqui nesse podcast. E podcast é feito para a gente discutir, debater e entender a situação e qual que é o melhor caminho e a melhor solução, não só para os países, mas também para os consumidores. Como é que a gente pode oferecer para os consumidores os melhores produtos, os melhores serviços aos custos e preços mais baixos e mais acessíveis. Essa é a ideia do livre mercado, essa é a ideia do capitalismo. A competição vai levar os preços para baixo e fazer com que as empresas compitam para ter uma uma qualidade de serviço maior, um produto melhor que os consumidores prefiram. E isso funcionou muito bem no século XVIII, no século XIX, até no início do século XX, isso funcionou muito bem. Só que depois, quando a gente começou a ter um pouco mais de intervenção do governo em várias áreas da sociedade, a gente começou a limitar muito como é que as empresas poderiam oferecer os seus serviços e produtos, começou a regulamentar, e isso prejudicou diversas áreas, inclusive a área da saúde. Então, vamos começar na discussão filosófica falando sobre a diferença entre o que é um direito e o que é um bem. Hoje em dia a gente leva a saúde como se fosse um direito que todo mundo tem, inclusive está escrito em várias constituições, inclusive na Constituição do Brasil, também aqui na Constituição da Itália e várias constituições na Europa. Esse tipo de constituição que dá um monte de direitos para os cidadãos, elas são conhecidas como constituições sociais, porque elas têm um monte de vieses e coisas sociais, que é muito diferente, por exemplo, da Constituição americana, que é uma constituição pura, em que ela tenta limitar a atuação do governo. Esse é o objetivo da Constituição americana, por isso que quando se fala de liberdade, os Estados Unidos está no ápice aí do país com maior proteção no sentido de liberdades pessoais. E quando a gente fala de países, por exemplo, como o Brasil, países na Europa, onde você tem uma Constituição mais social, você tem um monte de coisas incluídas dentro da Constituição. Uma delas é a saúde. Então, começar por aí, os governos estipularam que saúde é um direito, apesar de alguns outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, não reconhecerem a saúde como um direito. E vou explicar por que alguns países reconhecem e outros não a saúde como direito. Se a gente olhar de um ponto de vista filosófico, então a gente olhar na questão do direito natural, o direito natural diz que existem três coisas que são direitos fundamentais do ser humano, que é a vida, a liberdade e a busca pela felicidade, que nos Estados Unidos se diz que é o Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, que é o mantra aí dos Estados Unidos. Então, a gente está falando que os consumidores, os seres humanos, as pessoas, elas têm direito à vida, ou seja, proteção da vida, poder viver, não ter sua vida tirada dele, a liberdade de poder fazer suas próprias escolhas, suas próprias decisões e também a busca da felicidade. O governo não pode impedir que você busque a sua felicidade, ou seja, fazendo o seu trabalho, vivendo a sua vida da forma como você considera que seja melhor. Obviamente, quando a gente fala disso, existem várias outras leis que aí vão limitar o ser humano para que ele não infrinja na liberdade das outras pessoas. Então, a sua liberdade, aquela frase super famosa, a sua liberdade termina quando a do outro começa, é muito a ideia desse mantra de vida, liberdade e busca da felicidade. Então, por que a saúde não deveria ser um direito? Primeiro, que a saúde não entra em nenhuma dessas categorias. Então, o direito à vida não é igual ao direito à saúde, porque o direito à saúde significa que você tem o direito de poder fazer tratamentos, de poder ter assistência e passar a ter exames, fazer um monte de coisas que, na verdade, são bens e produtos e serviços prestados por outras pessoas, né? Para que você possa, obviamente, aumentar ou melhorar sua qualidade de vida. Mas não é uma proteção direta da vida em si. Quando a gente está falando de vida, liberdade e busca de felicidade, a gente está falando que a vida é o seu direito de ninguém poder tirar a sua vida. Ou seja, o direito de você poder viver a sua vida sem que ninguém infrinja nessa sua liberdade, que é muito diferente de saúde. Então, a interpretação de que saúde entra nesse direito natural, obviamente não entra, não faz parte do direito natural o direito à saúde. Inclusive, tem um livro que, não sei se vocês notam aqui atrás, eu tenho
muitos livros, mas uma das minhas escritoras favoritas, que é a Ayn Rand, ela escreveu sobre isso, inclusive esse livro aqui que chama Atlas Shrugged, é um dos principais, ela escreveu outros livros também que são muito, muito bacanas, mas esse, assim, é o livro principal da Ayn Rand, e ela fala que quando você obriga um profissional da saúde. Então, a gente está falando aqui de médicos, mas a gente pode falar também de enfermeiros, a gente pode falar de técnicos de enfermagem, a gente pode falar de técnicos especializados em prestar exames. Quando você obriga essas pessoas a prestarem um serviço, né, darem um bem, um produto que é fruto do trabalho delas, ou seja, que elas tiveram que estudar, se preparar, entender para poder prestar aquele serviço de uma forma gratuita, e a gente vai entrar aqui um pouco e conversar sobre o que é gratuito, por que não é gratuito, enfim, a gente vai entrar nessa questão, mas a partir do momento que você obriga esses profissionais a prestarem um serviço dizendo que isso é um direito, você acaba limitando a liberdade deles. Então, quando a gente volta na história do direito natural, a gente começa a entender que você está infringindo no direito natural daqueles profissionais, nos médicos, nas enfermeiras, enfim, de todos os profissionais da saúde, de prestarem um serviço obrigatório. Normalmente, quando a gente tem uma saúde pública socializada, a gente tem preços estipulados que as pessoas não podem mexer no preço, então você está colocando um valor no trabalho do outro e não está deixando o mercado regular qual que vai ser o valor daquele trabalho. Então, olhando do ponto de vista... Eu não quero entrar aqui no mérito, a gente vai depois discutir um pouquinho, mas nesse momento eu quero só entrar na questão filosófica. Qual que é o seu direito de obrigar uma outra pessoa a te prestar um serviço, um produto que ela teve que estudar, agregar o conhecimento de uma forma compulsória, de uma forma obrigatória? Então, essa é a questão quando a gente fala de saúde. Por que a saúde não deveria ser considerada um direito, mas um bem? Isso não significa que os governos não tenham que trabalhar para dar saúde para a população. Existem formas de fazer isso, a gente vai discutir hoje aqui também no podcast. Mas a questão fundamental é que, quando a gente fala de direito e bens, a gente claramente vê que a saúde não deveria ser considerada um direito. Ela é um bem, ela é um serviço que ela é prestado pelas pessoas, e a gente pode tentar popularizar isso, tentar disseminar isso de uma forma mais democrática, mas não considerar isso como um direito, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como eu falei, não é considerado um direito, porque o que é considerado direito são os direitos fundamentais. Os Founding Fathers, que criaram a Constituição Americana, eles pensaram que quais são os direitos divinos, os direitos naturais dos seres humanos. E esses são os direitos que são naturais. É a liberdade, o direito à vida e the pursuit of happiness, que é você poder buscar a sua própria felicidade. E quando a gente fala das constituições sociais, que a gente citou bastante, né, principalmente aqui na parte da Europa, mas a gente também tem no Brasil, a gente tem vários direitos que foram incluídos, como eu falei, que é saúde, educação, enfim, por aí vai um monte de coisa que a gente está colocando como direito. Quando a gente pega o Brasil, por exemplo, que nossa Constituição Federal de 1988, que o Leandro Narlock muito bem chama de catálogo de utopias de 88, a gente pode ver aí que é um catálogo de um monte de coisas que a gente gostaria que o Brasil fosse, que o Brasil dispusesse, que o Brasil criasse para os seus cidadãos, mas a gente não consegue atingir praticamente nada do que está dentro. Por isso que ele chama de catálogo de utopias. Inclusive, eu tive uma conversa muito bacana com ele sobre ambientalismo racional. Se você quiser, vai lá no canal ou no podcast, nos episódios anteriores, se eu não me engano, é o episódio número 10, você vai poder ouvir a entrevista completa com o Leandro Narlock. Mas, basicamente, o que eu queria falar da Constituição nossa de 88 é que aparece a palavra direito na Constituição 76 vezes. Então, na nossa Constituição aparece a palavra direito 76 vezes, e quando a gente faz um contraponto de deveres, aparece só 4 vezes na Constituição. Então, você vê claramente que existe um desequilíbrio entre a quantidade de direitos que o nosso Estado é obrigado a fornecer aos cidadãos e a quantidade de deveres que os nossos cidadãos devem cumprir para poder terem esses direitos. A gente dá 76 vezes a palavra direito e aparece só 4 vezes a palavra dever. Uma outra curiosidade também é que na Constituição a palavra produtividade só aparece 2 vezes e a palavra eficiência só 1 vez. Então, o que a gente entende desse panorama da Constituição de 88, que o Narlock muito bem chama de catálogo de utopias? É que a gente tem um monte de direito, poucos deveres, e a gente não sabe como é que a gente vai entregar isso, porque com certeza é sem produtividade e sem eficiência, que é a característica dos governos em todos os países do mundo. Quando a gente
coloca o governo em alguma coisa, a gente sabe que a eficiência, a qualidade vai diminuir, porque o governo é ineficiente, é desqualificado para prestar qualquer produto e serviço, ou pelo menos menos qualificado do que o mercado seria para produzir os mesmos bens e serviços. Então, o resumo dessa questão ideológica é que a gente se preocupa muito em dar direitos para as pessoas sem nenhum dever, né? E a gente acaba entregando isso com muita pouca eficiência e produtividade. Então, do ponto de vista filosófico, como eu falei, não existe um direito à saúde, não existe um direito fundamental à saúde. A gente pode, obviamente, tentar expandir isso, dar mais saúde, tornar a saúde mais acessível para as pessoas, mas não existe no direito natural um direito à saúde. E eu queria começar falando agora também sobre o sistema público de saúde, ou seja, que ele é muitas vezes confundido como o sistema grátis. A gente ouve muito falar que saúde é gratuita. Então, porque a saúde na Europa é gratuita, né? Quando a gente fala de saúde pública. E o que eu quero falar aqui é que não deixe se enganar por esse fato, porque na verdade nunca existiu, nunca vai existir e não existe saúde gratuita. O que existe é uma saúde que é paga, né, pelos contribuintes, é uma saúde que a gente chama de socializada, então é uma saúde social, ou seja, pegando a raiz da palavra, a etimologia da palavra é a mesma raiz de socialismo. Quando a gente fala de também comunismo, que é comum, que é social, enfim, todas têm a mesma raiz, porque são as origens, né, dessas palavras, e é a origem de quando a gente fala de uma saúde socializada, uma saúde gratuita ou uma saúde pública. Significa que as pessoas estão contribuindo, as pessoas estão dividindo os custos daquela saúde para oferecer essa saúde para o maior número de pessoas. Então, não existe saúde gratuita. O que existe é uma saúde socializada, uma saúde que a gente divide os custos e todos esses custos são pagos pelo contribuinte. Porque o governo, ele não produz e ele não cria valor. Não existe nenhuma produção e criação de valor por parte do governo. O governo ganha dinheiro a partir de arrecadação que ele faz de impostos, tributos, em cima da produtividade das outras pessoas. Então, as empresas, as pessoas, o que elas produzem, a produtividade delas, o valor que elas criam na sociedade, elas dividem isso, elas são taxadas, ou algumas pessoas diriam que elas são roubadas pelo governo, porque o governo se apropria de um valor que foi criado por esses indivíduos, né? Principalmente quando a gente fala aqui de Ayn Rand, a Ayn Rand fala muito na questão de indivíduos, os indivíduos que criam esse valor e o governo acaba se apropriando do valor, de parte do valor que foi criado para depois dividir entre as outras pessoas. Então, o governo não produz e não cria nada, ele basicamente tira valor das outras pessoas e ele usa esse valor para pagar as coisas que a gente chama de gratuitas, que na verdade não são gratuitas. E agora, vamos entrar um pouquinho aqui na parte de saúde na Europa, que é o tema desse vídeo. Depois eu quero entrar no detalhe na saúde, especificamente na Itália, porque é onde eu tenho mais experiência. Mas na Europa existem alguns modelos de saúde socializada, de saúde social. Alguns não são o mesmo modelo. Quando a gente fala de saúde na Europa, a gente tende a achar que é o mesmo modelo em todos os países, mas não, existe uma diferença entre os países. Países que são mais socializados e países que são menos socializados em termos de saúde. Então, alguns dos modelos, né, um modelo que é o mais conhecido, principalmente o que a gente se refere quando a gente fala de saúde pública, saúde gratuita, é o modelo Beveridge, que é o mesmo modelo da Inglaterra, é o mesmo modelo que na Espanha e é, em parte, o modelo que a gente tem aqui na Itália. Então, o Estado ele se encarrega nesse modelo de prover os serviços de saúde em troca do pagamento de impostos. Então, você paga os seus impostos e você tem acesso a uma saúde que é socializada. Mas existe também um outro modelo, que é o modelo Bismarck, que é muito comum na Alemanha e na Áustria, no qual o Estado obriga os cidadãos a comprarem um seguro de saúde privado, mas é um seguro que é altamente regulado. Então, esse seguro, não é que não tem intervenção do governo, ele só te obriga a ter uma saúde privada, então é um sistema privado de saúde. Não é bem assim que funciona. O governo ele te obriga a você contratar serviços e planos de saúde de empresas privadas, então um mercado privado em vez de ser um mercado público, que em contrapartida como é aqui na Itália. Só que o que está dentro do plano, quanto vai se pagar para cada um dos atendimentos, o que vai ser reembolsado, o que não vai ser reembolsado, tudo isso é altamente regulado pelo governo. Então, você tem uma interferência do governo nesse mercado, então ele é
tá longe de ser um livre mercado, de ter concorrência, porque os preços são tabelados, porque os serviços prestados são tabelados, porque os pacotes são fechados e definidos basicamente pelo governo ou por agências reguladoras. Então você não tem liberdade e flexibilidade de poder aumentar a concorrência para melhorar a qualidade do serviço ou para baixar preço. Então, basicamente, você tem um sistema aí muito vinculado com o governo, por isso que a gente acaba também chamando esse de modelo social, porque, basicamente, o governo ele não está embolsando e fazendo os hospitais ele mesmo, mas ele está limitando muito a atuação no mercado, de forma que o mercado não consegue atuar livremente. Vamos então entrar aqui no sistema de saúde na Itália, como é que funciona aqui, para vocês poderem entender um pouco melhor, no detalhe, como é que funciona. Eu acho que ajuda a tangibilizar um pouco quando a gente fala de saúde pública, como é que ela funciona. Mas antes da gente entrar nesse tópico, eu queria pedir para vocês, se você estiver gostando desse vídeo, se você assistiu outros vídeos aqui no canal, mas você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve aqui no canal no YouTube, curte também esse vídeo, porque ajuda a gente a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Também divide com um amigo, familiar que pode se interessar por esse assunto. Tem várias pessoas que estão carentes de saber um pouco como funciona a saúde pública, as diferenças entre saúde pública e privada. Eu acho que as pessoas vão gostar de assistir esse vídeo. Se você estiver ouvindo no podcast, ou seja, a versão áudio desse vídeo, você também pode deixar lá o seu like, deixar suas estrelas no podcast e também se inscrever no podcast. A gente está no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, enfim, qualquer plataforma que você ouve seus podcasts, a gente está lá. Liberdade para escolher. Vamos então falar sobre o sistema de saúde na Itália, como ele funciona na prática. Então, basicamente, para você ter acesso ao sistema de saúde na Itália, você precisa ser residente ou na Itália ou em algum país europeu. E isso para você ter acesso ao que a gente chama de sistema de saúde emergencial ou quando você tem algum tipo de emergência, ou seja, a parte de ambulatorial dos hospitais. Então, se você cai na rua, se você tem um mal súbito, se você tem algum problema de saúde que não foi diagnosticado, não é um tratamento, não é uma consulta médica tradicional, hoje na Europa você precisa ser, aqui na Itália, especificamente, você precisa ser residente aqui na Itália ou residente de algum outro país europeu, que aí tem a conversão, né? Existe essa parceria com outros países que você presta serviços de emergência, né? Serviços de saúde de emergência ambulatoriais nos hospitais. Então, você está coberto. Se eu, por exemplo, estou aqui na Itália, quero viajar para a Alemanha, me acontece alguma coisa, eu também estou coberto num tratamento que seja emergencial, se eu sofrer algum acidente, se me acontece alguma coisa, enquanto eu estou viajando dentro da área de Schengen. Mas isso, obviamente, é para a saúde emergencial. A saúde emergencial, ela é gratuita, no sentido de que não tem custos adicionais quando você faz o atendimento. Mas, como a gente viu aqui, não existe saúde gratuita. Ela é paga pelos contribuintes, pelos pagadores de impostos. Os atendimentos emergenciais, eles são feitos através de cores. Então, quando você chega no hospital, e já aconteceu comigo aqui, teve um ano atrás, eu caí no banho quando eu estava saindo do banho, meu joelho praticamente ele virou quando eu estava saindo, acho que eu pisei errado, e eu caí no banho e tive que ir para o hospital para ver, porque eu tinha machucado o joelho, eu tinha ficado aqui na coxa com um hematoma muito grande. Então eu fui na parte emergencial. Quando você chega na parte emergencial do hospital, eles vão te separar por cores, começa com a branca, verde, amarela e vermelha, e basicamente o seu grau de prioridade de atendimento vai de acordo com a sua com aí a cor que você tem. Então, casos mais emergenciais são esses vermelhos, os amarelos são aqueles intermediários, os verdes são aqueles que podem esperar, e o branco são aqueles que eles consideram que a pessoa não deveria ter ido na parte emergencial. Ela deveria ter consultado o seu próprio médico, ido num tratamento que não é emergencial, porque o caso dela não é emergencial. Quando você vai na parte emergencial e você recebe o código branco, o atendimento emergencial ele é a pagamento, você tem que pagar. Se eu não me engano, aqui o preço tabelado para atendimento emergencial de código branco é 36 euros que você paga só para ter ido na visita, e depois, obviamente, você paga todos os exames que foram feitos se você acaba pegando aí esse código branco. Ou seja, o código branco você deveria ter ido no seu médico ia pedir os exames, você ia poder entender o que estava acontecendo, ele ia te prescrever os remédios que você tinha que tomar, mas você não precisava ter enchido o hospital estando lá. Normalmente, quando você está com uma gripe, um resfriado, febre e tudo mais, é uma coisa muito comum, principalmente no Brasil, as pessoas que têm plano de saúde privado, você vê que as pessoas vão no hospital, ou seja, elas estão com uma amidalite muito forte, alguma coisa, as pessoas às vezes vão no hospital para poder tomar algum remédio que possa ajudar, um antibiótico, alguma coisa que possa ajudar no tratamento.
Aqui isso é considerado, por exemplo, cor branca, né? Então significa que a pessoa não deveria ter ido no hospital, deveria ter esperado, inclusive se é fim de semana, sábado ou domingo, ela deveria ter ido na farmácia ou ela deveria ter ligado para o médico dela ou esperado até segunda-feira para ir no médico dela para poder pegar os medicamentos corretos e tomar o medicamento e se tratar em casa. Não havia necessidade de um tratamento emergencial. Quando eu caí, por exemplo, que foi o que se imaginava que tinha sido é que eu tinha rompido um ligamento do joelho, ou seja, uma coisa que eu considerei uma emergência bastante grave. Quando eu cheguei no hospital, eu fui diagnosticado, eu fui dado a cor verde, para você ter uma ideia. Então, a cor verde significa que eu tô dentro do atendimento emergencial, realmente foi uma emergência, eu caí. Eu acabei não ligando para ambulância, porque a gente pegou o carro, e a gente mora a 5 minutos do hospital, do melhor hospital ortopédico aqui de Milão, e a gente acabou indo no hospital. Eu poderia ter ligado também para a ambulância teria me levado e isso teria sido considerado como um tratamento emergencial. Então, quando eu cheguei lá, eu tô dentro dessa categoria, né, verde emergencial, mas o verde, ele dá precedência pro amarelo e pro vermelho. Então, se chega alguém que tem nível amarelo ou vermelho, as pessoas vão passar na frente. Então, significa que quando você vai num hospital público na parte de emergência, se o hospital estiver vazio e você tá com uma ficha verde, você acaba sendo atendido muito rápido. Mas se o hospital tá cheio, um monte de gente tá no hospital e tem muita gente, principalmente de níveis superiores ao seu, ou seja, o amarelo ou o vermelho, significa que muita gente vai passar na sua frente e você pode ficar horas esperando para ser atendido. O branco, ele dá precedência para todos os outros, o verde, o amarelo e o vermelho. Então significa que você vai, se com certeza você for no hospital, mesmo que esteja vazio o hospital, você vai ficar pelo menos umas 2, 3 horas esperando, porque eles vão passar todo mundo na frente, porque o seu caso não é emergencial. Você não deveria estar lá no hospital. Então, basicamente, a forma aqui como eles consideram o tratamento emergencial. De novo, no tratamento emergencial, ou seja, verde, amarelo ou vermelho, eu também não faço pagamento ali na hora, porque eu já pago os impostos. Eu não faço pagamento adicional de nenhum dos exames que eu faço dentro do hospital. Então, eu fiz tomografia, fiz alguns exames, o médico me olhou, mas alguns exames não estão disponíveis para fazer na hora. Então, eu lembro, por exemplo, no Brasil, quando eu era atendido no Einstein ou atendido em algum outro hospital de ponta em São Paulo, se você tinha que fazer os exames, você fazia, principalmente se era em caso emergencial, você tinha ecocardiografia, você tinha ultrassonografia, você tinha todos os tipos de exames de imagem, de sangue, todos esses tipos de exame você poderia fazer ali na hora, e você saía já do hospital, praticamente o médico tinha todas as informações para te liberar ou não do hospital. Aqui na Itália não funciona desta forma. Então, por exemplo, eu fui lá quando eu caí, fiz a tomografia, só que eu precisava fazer uma ressonância magnética do joelho, para poder ver se eu tinha algum ligamento rompido, alguma coisa que precisava de mais atenção, eu tinha machucado algum ligamento. Isso não aparece, por exemplo, no exame comum de tomografia, você precisa fazer uma ressonância magnética. Não fizeram a ressonância magnética na hora, porque não tem como fazer. Eles falam que tem que fazer agendamento, tá sempre muito ocupado, então você precisa ligar, fazer o agendamento e fazer seu exame. Tentei fazer o agendamento. Então, isso aconteceu no final do ano, eu caí cerca de dezembro, eu tentei fazer o agendamento ficou para outubro do ano seguinte. Ou seja, eu caí em dezembro de 2019 ficou para outubro de 2020 a ressonância magnética, em Milão, que é uma grande cidade e uma das melhores em termos de saúde pública. Quando eu fui fazer o exame, quando estava chegando perto do exame, lá para agosto, setembro, o centro onde eu tinha agendado me ligou, falando, olha, acontece o seguinte, a gente já acabou a nossa verba para esse ano de saúde pública, a gente já fez todos os atendimentos que a gente tinha com coparticipação aqui no nosso centro. Então, isso significa que agora você vai ter que reagendar esse agendamento ou com outro centro, se você ainda quiser fazer esse ano, ou se você quiser fazer com a gente, eu vou te mandar agora para o ano que vem, depois que virar o ano, para janeiro. Como já tinham passado muitos meses, eu já estava fazendo um pouco de fisioterapia, natação e voltando a andar, e eu não estava mais sentindo tanta dor, me incomodava um pouco, mas para mim já estava claro que assim, o ligamento não tinha machucado. Eu falei, bom, ok, vou esperar até janeiro. Mas isso é um tipo de coisa que acontece quando a gente tem um plano de saúde público, né? Um sistema de saúde público, como acontece aqui na Itália. Você tenta fazer os agendamentos são super longos, é super difícil fazer um agendamento, então eu demorei mais de um ano para fazer essa ressonância magnética. Então, você vê aí uma das desvantagens quando você precisa fazer
quando você não está fazendo o atendimento emergencial, como é que funciona a parte de agendamentos e a parte de consultas. Então, vamos falar sobre justamente essa parte, agendamento de consultas normais e como é que funciona a parte de exames, a parte de consultas especialistas, como é que funciona. Basicamente, na Itália e em muitos países na Europa, eu sei que em Portugal é assim também, a Espanha é assim também, quando você se registra no Sistema de Saúde Nacional, você é alocado a um médico que a gente chama de médico de base. Esse médico de base, normalmente ele é um generalista, mas ele também pode ser um especialista que acaba medicando como generalista. Então, ele te recebe no consultório para qualquer consulta rotineira, qualquer consulta de visita, qualquer problema, doença que você tenha, ele vai te tratar, ele vai te dar os medicamentos, e se você precisar eventualmente fazer exames, ele vai ser a pessoa que vai te pedir todos os exames e a pessoa que também vai, no caso de necessidade, te indicar a um especialista. Então, vamos para um exemplo prático. Eu quero fazer uma consulta dermatológica, por exemplo. Eu iria no meu médico de base, o meu médico de base, que ele é assenhato, né? Ele é identificado, ele é colocado para você baseado no lugar onde você mora. Então, eu, por exemplo, tive que mudar de médico de base 4 vezes, mesmo sempre morando no mesmo endereço, porque algumas vezes o médico de base mudava, então eles me mudavam no sistema, e em outras vezes eu mudei porque o médico de base era muito ruim, os que estavam aqui perto de mim eram muito ruins. E acontece que o médico, ele tem um número de pacientes que ele pode atender, então digamos que esse número seja 100. Se ele já está cheio, você não consegue entrar naquele médico, mesmo que ele seja fantástico, excepcional, muito bom, o melhor médico da região, você mora naquele bairro, é o melhor médico do bairro, se ele já está com 100 pacientes e a limite máximo são 100 pacientes, você não pode entrar. Você precisa esperar que um daqueles pacientes mude de cidade, mude de região, e aí ele vai mudar de médico, e aí um buraco ali vai ficar 99, então vai abrir uma posição e você vai poder mudar para aquele médico, ou você precisa esperar que as pessoas morram, né? O que é muito trágico, mas você precisa esperar que as pessoas que aquele médico atende não estejam mais lá para você poder se inscrever naquele médico. Então demorou para mim muitos anos, cerca de 4 anos, até eu encontrar a médica que eu tô atualmente, que é ótima. É uma médica excelente, é uma médica que dos médicos que eu passei aqui anteriormente, ela é a melhor médica que eu já passei, mas não se comparam com os médicos privados que a gente tem no Brasil. Os médicos, quando você está pagando a consulta, eles são muito melhores, eles te examinam de uma forma muito melhor. Então, se eu vou na minha médica, por exemplo, é difícil que ela vá tocar, que ela vá identificar, ela vai muito mais te ouvir, até porque os médicos, eles realizam uma parte muito importante de todo o sistema burocrático italiano, que é a parte de trabalho. Então, se você está doente, você não vai no trabalho, você é obrigado a passar no seu médico de base naquele dia e pegar a prescrição dizendo que você não foi trabalhar, a licença que você não foi trabalhar. Então, existe uma série de coisas que você é obrigado a fazer e que o médico de base tem que fazer para atuar dentro desse sistema burocrático. Uma coisa delas é dar essas licenças para as pessoas que estão doentes, eles são obrigados a visitar também pacientes que estão em casa e pacientes que não podem ir ao médico, normalmente são pacientes mais idosos, então se você vai no médico de base, ele tem um horário de atendimento, que normalmente ele pega a semana de segunda a sexta, ele faz 3 dias de manhã, 2 dias à tarde, então são de 2 a 3 horas de atendimento. Nos outros períodos não é que o médico não está trabalhando, então digamos que o horário de atendimento dele na segunda-feira seja das 10 à 1 da tarde, ou das 10 ao meio-dia, o período da tarde ele está fazendo visitas nas residências de pessoas que precisam desse atendimento em casa, normalmente são pessoas mais idosas, ou pessoas com uma mobilidade que não conseguem ir no médico para ter o atendimento. Esse médico de base, como eu falei, através da localização, ele faz o primeiro atendimento e, obviamente, para você ter acesso ao médico de base, você tem que ser residente na Itália. Então, não basta você... se você é residente, por exemplo, de algum outro país europeu, você não tem acesso ao médico de base. O médico de base necessita que você seja registrado no Comune, que é a prefeitura, e que você resida no território italiano, você tem como residência oficial a Itália, ou seja, registrado no governo que você tem sua residência aqui. Que isso engloba também você pagar seus impostos aqui, engloba um monte de outras coisas que te dão a categoria de residente, que sem isso você não consegue ser residente. Então, por exemplo, se eu quiser passar num dermatologista, eu vou ter que ir no meu médico de base, explicar para ele por que eu quero passar num dermatologista. Se for uma consulta de rotina, eu tenho que pagar a consulta. Se for uma consulta por algum problema, eu tô com uma pinta estranha, ou tô com alguma coisa de pele que eu preciso passar com um dermatologista, ela vai me fazer uma prescrição
opção, né, de passar com um dermatologista e aí eu vou poder fazer o dermatologista. Ela também já pediria alguns exames. Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa de pele que precisa fazer uma biópsia, precisa fazer um exame, algum tipo de coisa, o médico já pediria esses exames antes de você passar no dermatologista. Os bons médicos. Os maus médicos não te pediriam nada, deixariam você passar pelo dermatologista. O dermatologista, então, ia pedir os exames e depois que ele pedisse os exames, você tinha que marcar a retorno de novo. Então, você vê quanto tempo isso iria demorar. Pelo menos de uns 6 meses, mas pode chegar a 1 ano, às vezes até mais de 1 ano, para você fazer esse ciclo completo, passando por algum médico. Então, digamos que você foi no dermatologista. Para você agendar o dermatologista, você tem que ligar numa central de atendimento. Aqui em Milão, né, na província da Lombardia, que é a melhor em termos de atendimento médico na Itália, é o centro de referência, digamos, é a região da Lombardia, eu poderia fazer o agendamento ou telefônico ou agendamento através do site. Alguns exames você não consegue fazer agendamento pelo site. Você escolhe em qual lugar você quer fazer, qual região, você pode escolher até o hospital que você quer fazer. Então, por exemplo, quando eu fiz meus exames ortopédicos, eu fiz questão de fazer no melhor hospital ortopédico para poder ter os melhores exames. E também quando eu fiz a minha visita especialística, que eles chamam, que é a visita do especialista, eu passei também nesse hospital porque é o melhor hospital que tem de ortopedia. Então, era o hospital que eu queria ser tratado. Demorou muito para eu conseguir fazer os exames, demorou muito para eu conseguir agendar, mas eu consegui passar por todo o ciclo, pagando só a coparticipação. Então, quando a gente passa com o nosso médico de base, todos esses exames que você faz e essas consultas especialistas, elas são pagas. Elas são pagas através de um sistema de coparticipação. Significa que todo exame que você faz, você vai pagar uma coparticipação no exame, existe um preço tabelado pelo governo, até provedores de serviços privados, se você tem a receita médica do médico de base, eles vão te cobrar esse valor tabelado e você paga um percentual ali daquele valor tabelado para fazer o exame. Alguns exemplos, se eu fizer um exame de sangue completo, por exemplo, eu pago na faixa de 11 euros. Se eu for fazer uma ressonância magnética, por exemplo, eu pago 36. Eu fiz um eletrocardiograma, também eu paguei 15 euros. Enfim, os preços variam dependendo do exame, dependendo da complexidade do exame. A consulta especialista custa 36 euros também, é um custo fixo quando você passa por um especialista. Mas eu acho que também depende do especialista. Mas você tem sempre essa coparticipação, porque o sistema italiano, como diferente do sistema inglês, por exemplo, que é 100% público, no sistema italiano você tem essa coisa de coparticipação. E também na Itália você dá muito mais liberdade para as províncias, né, para os estados, que seriam a versão brasileira, né, mas aqui nos chamam estados, mas eles seriam, eles têm a sua autonomia para definir como é que vai ser o sistema de saúde. Isso é uma competência das províncias e das regiões, e não do governo aqui, do governo central. Então, isso é uma coisa boa, porque cada estado consegue aí atuar e melhorar o seu plano de saúde, os seus serviços de saúde, de acordo com o que seja melhor. Mas muitas coisas também ainda vêm do governo central, principalmente no que tange os seguros de saúde, o que tange a regulamentação, e algumas das tabelas também de custos que você paga em exames também são definidos pelo governo central. Então, basicamente é isso assim que funciona. Uma outra curiosidade interessante que as pessoas perguntam muito sobre a saúde na Itália, as pessoas falam, bom, se a saúde pública que você está falando é tão ruim, ou pelo menos demora tanto para você ser atendido, tem várias inconveniências, por que você não faz um plano de saúde privado? Por que você não paga ali um plano de saúde privado, não deve ser tão caro e você consegue complementar? A questão é que na Itália, outros países europeus muda isso, mas na Itália não existe saúde privada. Não existe planos de saúde privados. Ou seja, existem hospitais privados, centros de atendimento, de exames privados que você paga, o que você pode até utilizar, que nem eu falei, se você tem a receita médica, você vai pagar uma coparticipação, inclusive você pode fazer em centros privados, porque o governo está pagando a outra parte, você está pagando só a sua coparticipação, mas não existe um plano de saúde como a gente conhece no Brasil, que você paga ali a sua mensalidade, você passa por todos os médicos que são credenciados, você faz os seus exames sem ter que pagar nada a mais, porque você já está pagando o plano de saúde. Enfim, aqui não existe nada parecido com isso. Você tem simplesmente o seu plano, que é o plano nacional, então você está coberto com tudo aí que eu falei no sistema público, e não existe venda de plano de saúde privado. O que existe é venda de plano
de seguro-saúde, que é diferente num plano de saúde. Um plano de saúde que a gente está falando que é o tradicional que a gente conhece no Brasil, que é esse que você usa para mostra a carteirinha, vai no médico, faz o exame. Isso aqui não existe na Itália. O que existe é o seguro de saúde. O seguro de saúde é, no caso que você morra ou que você tenha alguma doença grave, que são as doenças cobertas dentro do seguro de saúde, você recebe ali um valor, um prêmio, que eles chamam, um valor que para você cobrir as despesas que você teria para fazer o tratamento e também para você poder melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você tem uma doença terminal, você recebe um montante de dinheiro alto normalmente, você consegue cobrir as suas despesas, quimioterapias, inclusive em outros países, se você quiser viajar para outro país europeu, porque é um centro melhor para tratar aquela doença que você tem, você fazendo tudo pagando privadamente, você consegue, mas é sempre com custos e pagamentos privados. Você não tem um plano de saúde que você consegue ir em qualquer lugar, mostrar a carteirinha e ser atendido. Então, isso é uma coisa que as pessoas ficam chocadas, não entendem muito bem, mas não existe esse plano de saúde privado, existe esse seguro de saúde privado, que é muito diferente, conceitualmente eles são muito diferentes. Então eu queria falar agora um pouco quais são os pontos negativos e os pontos positivos de uma saúde pública, né? E principalmente os pontos que eu vejo que são positivos e negativos aqui na Itália com relação aos dois modelos. O ponto positivo é que você tem um acesso generalizado, então todo mundo tem acesso, inclusive os imigrantes que estão vindo para cá, os imigrantes ilegais que estão vindo para cá, depois de um tempo que eles estão morando aqui, eles acabam pegando também a carteirinha, e pessoas que não pagam nenhum tipo de imposto, pessoas que estão abaixo da faixa de pagamento de impostos ou pagam muito poucos impostos, eles têm acesso ao mesmo tipo de serviço do que as pessoas que moram aqui há mais tempo, que pagam taxas mais altas de impostos. Enfim, você tem aí um sistema que ele é generalizado, né? Ele é social, como a gente falou no começo do programa. Ele é um sistema que ele dá acesso a uma quantidade muito ampla de pessoas. Quem deveria ter acesso ou não é uma outra questão, né? A gente deveria, obviamente, filtrar a partir do ponto de vista de que se uma pessoa não paga nada por esse serviço, mas ela acaba usando muito esse serviço, acaba sendo injusto com as pessoas que usam pouco, mas pagam mais, porque elas estão numa faixa de renda maior, então elas acabam pagando mais de imposto de renda. Enfim, existe um desequilíbrio entre quanto você usa e quanto você paga, mas você tem um acesso maior, isso é indiscutível. Obviamente, as pessoas têm acesso a isso, isso é um ponto positivo. Obviamente, outro ponto positivo, na minha opinião, são os atendimentos de emergência. Como eu falei, eu não posso reclamar de nenhum atendimento de emergência que eu fiz aqui na Itália. Sempre fui muito bem atendido, fiz todos os exames. A única coisa é que você acaba não fazendo alguns exames mais especialistas, que você tem que depois acabar fazendo através desse fluxo de agendamento e tudo mais, que acaba demorando. Mas o atendimento emergencial, ele não tem nenhum custo adicional e você normalmente acaba sendo muito bem atendido, principalmente quando são situações realmente de emergência ou doenças mais graves que você precisa ser atendido com velocidade. Eles realmente vão te tratar, te curar e não vão ficar olhando a carteirinha, cartão de crédito, enfim, nada para poder ver se você tem ou não o custo. O lado ruim disso é que se você... Não é que nem no Brasil, por exemplo, que você está pagando o seu plano de saúde, o hospital vai te manter lá no hospital até indefinidamente, né? Assim, você entrou, se curou 2, 3 dias, já deu o suficiente, eles te botam para fora para abrir espaço para uma nova pessoa. Não é que você fica lá. Às vezes você nem tá muito em condições ainda de sair do hospital, mas eles já te passam para você ser tratado em casa e eles falam para você pegar uma enfermeira, por exemplo, privada, pagar uma enfermeira privada se você precisa de alguma assistência adicional, porque realmente o atendimento é emergencial. Ele te cura, te salvou sua vida, fez o que ele tinha que fazer, agora você volta para o sistema tradicional, você não está mais ocupando espaço no sistema emergencial. Os pontos negativos que eu vejo nesse sistema, né, que exames e consultas com especialistas eles são difíceis de agendar. Eu marquei um exame, por exemplo, um eletrocardiograma. Em uma semana eu consegui agendar. É um exame simples, um exame rápido. É um exame que, para mim, demorou nada para agendar e, como eu falei, custou super pouco. A ressonância magnética do joelho, por exemplo, demorou muito tempo para eu fazer. Normalmente as coisas mais ortopédicas demoram muito para você agendar, mais de um ano. Eu sei que o meu caso pode ser uma exceção, mas pelo menos uns 2, 3 meses, porque eu agendei outros exames, por exemplo, um tórax, um raio-x do tórax que eu vou fazer. Eu agendei na semana passada, agora em junho, eu consegui agendamento só para setembro para fazer esse tratamento. Então, julho, agosto, metade de setembro eu vou fazer 2 meses e meio para poder fazer esse agendamento. Então, isso é uma coisa muito ruim. Você não consegue, às vezes,
pegar e fazer um diagnóstico rápido e efetivo, porque você passa por toda essa burocracia e você demora muito tempo para fazer os agendamentos. Não existe a cultura de atendimento preventivo também. Então não tem essa cultura de você passar no seu médico, fazer os exames preventivos, porque o médico de base, ele é um burocrata. Ele tá lá para fazer um monte de coisas burocráticas e para te direcionar e fazer o atendimento que ele tem que fazer, porque é um direito, como a gente falou dentro da Constituição, dá esse serviço de saúde pública. Mas não existe essa questão de ser preventivo, de pedir um check-up. Ninguém faz check-up aqui na Itália. É uma coisa extremamente rara. As pessoas que fazem check-up, elas fazem porque elas querem muito fazer um check-up, elas têm esse conhecimento, essa educação de que é importante fazer um check-up a partir de uma certa idade. E eles fazem um check-up basicamente indo nesses centros privados, pagando o check-up completamente do bolso deles. Outra coisa que é importante a gente falar, só um parênteses, que tudo que você gasta no privado e que acaba não entrando dentro do plano de saúde tradicional, você pode também descontar depois do seu imposto de renda, como é feito no Brasil. Você pode deduzir. Existe um limite percentual de quanto você consegue deduzir de despesas médicas, mas você acaba revendo aí uma parte do que você pagou no privado também através desse sistema, de você acabar diminuindo, reduzindo depois do quanto você precisa pagar de imposto de renda no final do ano. Que também pode ser uma coisa interessante se você está pensando em morar aqui na Itália, morar na Europa, de você saber que mesmo que você tenha alguns custos privados, você pode deduzir até um certo limite percentual isso do seu imposto de renda. Outra coisa é a questão da burocracia, né? Então, quando a gente mete o governo em qualquer estrutura, em qualquer sistema, você cria uma cultura burocrática. Você cria um sistema burocrático de controle que é necessário porque o governo ele é ineficiente em prestar qualquer tipo de bem, de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço. E o médico, como eu falei, ele é um burocrata. Ele acaba passando mais tempo fazendo processos burocráticos, papelada, tendo que fazer todas as coisas que ele tem que fazer do ponto de vista legal para poder atender as pessoas. Como eu falei, se você tá doente, você precisa passar no médico e você não foi trabalhar, você precisa passar no dia que você tá doente, que você não foi trabalhar, você precisa passar no médico para pegar a licença, o médico vai te dizer quanto tempo de licença você tem. Se a sua licença, por exemplo, é de 7 dias em casa, o médico ou os controladores, eles passam também para ver se realmente você tá os 7 dias em casa, porque, por exemplo, se você pegou uma licença de 7 dias e depois de 4 dias você ficou bom, aí você fala, bom, então eu vou passear no shopping, eu vou passear aqui, vou sair para almoçar, vou sair de casa, vou aproveitar, porque eu não tô indo trabalhar, porque eu tô com a licença, então eu vou aproveitar. O controlador, ele pode passar na sua casa e ver se você tá realmente em casa descansando. Se você não tiver, você toma uma multa e, inclusive, você pode ser mandado, depois de 2 ou 3 vezes dessa ocorrência, você pode ser mandado embora por justa causa. Então, existe uma série de controles que são necessários ser feitos, que criam uma burocracia que, no fim, o médico passa menos tempo no atendimento personalizado, né, dando aquele atendimento aos pacientes, ele passa muito mais tempo fazendo burocracia, o que eu acho que é muito ruim para o sistema em geral, muito ruim para os consumidores e muito ruim para os pacientes. E uma outra coisa que eu acho muito ruim do sistema é o alto custo. Então, os impostos aqui na Itália chegam a quase 50% o imposto de renda. Depende de quando você ganha, pode chegar até 50%. A média aí está na faixa de uns 35%. Entre 33% e 37% eu diria que é o quanto as pessoas pagam aqui de imposto de renda. Aí depois vai aumentando, chega a 42%, 47%, pode chegar até, acho, se não me engano, 47% ou 49%, ou seja, quase 50% da sua renda, você paga em imposto. E isso, obviamente, não é só para a saúde, é para todos os serviços que o governo paga. E que ele presta para você, né? Segurança, educação, enfim. Só que se você é uma pessoa, por exemplo, solteira, não tem filhos, e você tá nesse último tier, você acaba pagando muito mais do que os benefícios que você acaba recebendo. Então, se isso fosse, por exemplo, nas mãos de um sistema de saúde privado, com certeza seria mais otimizado, ele custaria menos, você não pagaria tanto da sua renda em prestar um serviço de saúde que acaba sendo ineficiente e ruim. Então, vamos falar aqui, para terminar esse episódio do podcast, o que eu acho do sistema público. A gente falou muito questão aqui no começo filosófica, depois a gente entrou nos detalhes de como é que funciona o sistema, principalmente aqui na Itália, para ilustrar para vocês entenderem melhor como é que funciona. E então, qual que é a conclusão? O que eu acho do sistema, né? Eu acho que o governo, ele não deveria se ocupar em fornecer saúde pública. O governo, tudo que ele faz mal feito, e todos os serviços que ele presta ruim. Então, a gente sabe disso. Isso não é só na Europa, isso não é só no Brasil, em qualquer lugar no mundo. Quando o governo se ocupa de fazer qualquer coisa, prestar qualquer
serviço ou criar qualquer produto, ele acaba fazendo isso de uma forma mais cara, com menos qualidade e ouvindo menos as necessidades dos consumidores, ou nesse caso da saúde dos pacientes. Então, a princípio, eu já sou contra por isso, porque eu acho que não deveria estar na mão do governo. Isso não significa que o governo não deveria regular e, de certa forma, atuar para tentar dar saúde para a maior quantidade de pessoas. Como eu falei no começo também, eu não acredito que saúde é um direito, mas é uma coisa que a gente deveria promover e a gente deveria dar para a maior parte das pessoas, porque saúde é importante para garantir uma qualidade de vida para todo mundo, e se você tem um mínimo de um mínimo de amor pelo próximo, pelas outras pessoas, você quer que eles tenham um bom atendimento e que eles possam ter um atendimento de saúde para os problemas de saúde que eles estão tendo, minimamente eficiente, minimamente de qualidade. Mas eu não acho que o governo deveria prestar esse tipo de serviço. Eu acho que os pontos também negativos, eles sobrepõem os pontos positivos de ter um sistema de saúde como esse, porque você tem um monte de negativos e acaba que os benefícios que você tira de um sistema público de saúde basicamente, ele é acessível para todo mundo. Esse é o benefício. Você fala, mas ele é ruim, ele demora. Se você vai em algumas regiões da Itália, ele é realmente muito, muito ruim. Você não consegue fazer nenhum atendimento preventivo. Enfim, todos esses pontos que a gente falou, que são pontos negativos, as pessoas respondem falando, mas pelo menos ele é acessível a todos. A gente poderia ter um sistema de saúde que fosse acessível a todos, que não fosse um sistema público prestado pelo governo. E aí, qual que é o sistema que eu acho que seria o melhor de todos que eu conheço por aí? É o sistema suíço. O sistema suíço ele é muito parecido com o sistema Bismarck da Alemanha e da Suíça, mas ele é muito menos regulamentado por parte do governo. Então, significa que na Suíça você também é obrigado a contratar um plano de saúde, você não pode ter uma pessoa que não tenha plano de saúde, você é obrigado a ter algum plano de saúde, só que o governo, ele se limita a dizer qual que vai ser o plano de saúde básico. Então, ele cria um pacote com todos os serviços, todos os exames, tudo que está dentro, coberto desse plano de saúde que eles chamam de plano de saúde básico, né? A base ali do que eles consideram seja o atendimento fundamental necessário para todas as pessoas estarem, de certa forma, garantidas e terem algum tipo de atendimento. E todos os outros planos de saúde, a partir daí, é livre. Então, você tem, na Suíça, um sistema de saúde extremamente desenvolvido, extremamente sofisticado, hospitais realmente de ponta, de alta qualidade, porque todos os hospitais são privados, não existe o governo construir hospital, o governo contratar médicos, isso tudo parte da iniciativa privada, então você tem um dinamismo muito grande. Existe um sistema de seguro de saúde, de planos de saúde extremamente sofisticado, então empresas de seguros, as maiores empresas, Allianz, enfim, as grandes empresas a Zurich Seguros, enfim, elas são empresas suíças justamente porque você tem um sistema de saúde ali que desenvolveu um market, né? um mercado de saúde que é muito positivo. E você tem uma competição entre as empresas muito grandes para fornecer os melhores planos, para fornecer os melhores preços, os melhores custos, as melhores modalidades com coparticipação, sem coparticipação. Então, existem várias formas na Suíça de você construir um plano que seja o melhor para você e para sua família. E você tem um bom atendimento porque todos os hospitais, serviços de saúde, exames, especialistas, eles são privados. Então, eles têm incentivo para darem a melhor qualidade. Eles têm incentivo e competição para oferecerem o melhor serviço. Então, eu acho que o livre mercado, ele sempre vai ser a melhor solução para qualquer coisa. Mas quando a gente fala de saúde, a gente tenta falar de popularizar a saúde, dar saúde para a maior parte de pessoas possíveis, então garantir que as pessoas tenham acesso não como um direito, mas como uma obrigação moral nossa de garantir dentro do governo que a gente tem um acesso de qualidade à saúde, porque a gente entende que a saúde é importante, o modelo suíço, na minha opinião, é o modelo que melhor mescla as duas coisas. Você tem uma interferência do governo muito pequena, mas só para garantir que todo mundo vai ter acesso, e também você coloca essa obrigatoriedade que todo mundo tem que contratar um plano de saúde privado, então você garante que todo mundo que está ali, que é residente, vai ter um plano de saúde, então ninguém está descoberto, mas ao mesmo tempo você dá liberdade para o mercado poder oferecer os melhores produtos e serviços para as pessoas, para os consumidores e para os pacientes, para que eles tenham a melhor experiência possível. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, eu quero que vocês deixem os seus comentários, se vocês estiverem assistindo aqui no YouTube, deixe seus comentários do que você acha da saúde na Itália, na Europa. Se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui nesse episódio, eu posso fazer um próximo episódio falando só sobre as suas dúvidas específicas sobre a saúde na Europa. Eu quero fazer também um vídeo comparando a saúde da Europa com a saúde americana, que é muito interessante também.
Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem seus comentários, deixem um like no vídeo e até a semana que vem. Tchau!